meus queridos, bem-vindos a mais uma aventura missionária. Antes de começar a nossa aventura, vamos relembrar o que a Bíblia diz em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Hoje vamos pensar um bocadinho de que forma é que nós, eu e tu, podemos ajudar os missionários em primeiro lugar. A primeira forma é orando por eles, para que Deus supra as suas necessidades, para que Deus os capacite no lugar onde estão de pregar o Evangelho e fazer o trabalho que Deus lhes dá para fazer, orar pela sua segurança, pela sua proteção, orar para que Deus também lhes possa ajudar nas suas muitas tarefas que têm que fazer em cada dia do seu trabalho. A segunda forma que nós podemos ter para ajudar os missionários é contribuindo, dando as nossas ofertas, dando parte do nosso dinheiro para poder ajudar e sustentar os missionários que estão espalhados por todo o mundo. E claro, mais importante de tudo, já sabes, é orar por eles e orar para que Deus também te use para apoiá-los financeiramente. Mas vamos cantar Minha Pequena Luz, eu vou fazer brilhar. Estás a fazer brilhar a tua luz? Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar. Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar. Onde quer que eu andar, eu vou fazer brilhar. Mesmo onde eu moro aqui, eu vou fazer brilhar. Mesmo onde eu moro aqui, onde quer que eu morar, eu vou fazer brilhar. Com tudo que eu falar, eu vou fazer brilhar. Com tudo que eu falar, vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar. Eu vou fazer brilhar. Com tudo que eu fizer, eu vou fazer brilhar. Com tudo que eu fizer, vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar. Agora um bocadinho mais rápido, vamos lá? Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar. Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar. Onde quer que eu andar, eu vou fazer brilhar. Mesmo onde eu moro aqui, eu vou fazer brilhar. Mesmo onde eu moro aqui, onde quer que eu morar, eu vou fazer brilhar. Com tudo que eu fiz, eu vou fazer brilhar. Com tudo que eu falo, vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar. Eu vou fazer brilhar. Com tudo que eu fizer, eu vou fazer brilhar. Com tudo que eu fizer, vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar. Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar. Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar. Onde quer que eu andar. Vixe! E na nossa última programação, vamos estar a viajar pelo último continente que ainda não falamos, que é o nosso continente onde vivemos, a Europa. E desta vez é a Emma que nos vai dar informações sobre este belíssimo continente. Olá a todos, eu sou a Emma e vivo no Luxemburgo. O Luxemburgo é um pequeno país rodeado pela França, pela Bélgica e pela Alemanha. Lá nós temos muitas florestas e parques naturais e a cidade de Luxemburgo, que é a capital do país, é muito famosa pela sua parte antiga, que foi construída na Idade Média sobre íngremes penhascos. Às vezes até dá medo. Sabias que quase um terço da população fala português? É verdade.
1/3 da população é praticamente luso-descendente e também com muitos imigrantes portugueses e brasileiros. O Luxemburgo tem 3 línguas oficiais: o alemão, o francês e o luxemburguês. O Luxemburgo é um dos 50 países que fazem parte do continente europeu. A Europa é considerada como o velho mundo e onde nasceu a cultura ocidental. Civilizações europeias como a Grécia Antiga e o Império Romano tiveram um papel importante no desenvolvimento desta cultura. A Europa é um dos continentes mais desejados de visitar, com lugares fabulosos, belíssimos e repletos de história, cultura e arte. O maior país da Europa é a Rússia. E o menor, por acaso tu sabes qual é? Não é o Luxemburgo, é o Vaticano. O Vaticano fica dentro da cidade de Roma, que é a capital da Itália, e possui menos de meio quilómetro quadrado, imagina só. Tem cerca de 1000 habitantes e 2 línguas oficiais, mesmo sendo um país tão pequenino, que é o latim e o italiano. Agora, sabes qual é a maior cidade da Europa em termos de população? Não é Moscovo na Rússia, não, é Londres na Inglaterra. E a cidade com mais bicicletas? Amsterdão, claro, a capital da Holanda. Aliás, a Holanda tem mais bicicletas do que pessoas. Para além do Reino Unido, há também 10 países na Europa que ainda têm reis e rainhas. Por acaso sabes quais são esses países? Eu vou dizer-te: Andorra, Bélgica, Dinamarca, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Holanda, Noruega, Espanha e Suécia. Uma outra curiosidade: a República Checa é o país europeu com mais castelos. São mais de 900 castelos, é verdade. O jardim zoológico mais antigo da Europa está em Viena, na Áustria. E a ponte onde passam carros, que é a mais comprida da Europa, onde será que está? Claro, a Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, com mais de 17 quilómetros. A Europa tem uma grande variedade de climas e vegetação, o que nos permite ter então uma grande diversidade de animais. Bem no norte temos o urso branco, lobos, renas. Nos bosques e nas florestas da Europa temos os linces, as raposas, veados, cervos, gamos, toupeiras, javalis, doninhas, cabras, enfim, muitos animais. Claro, não podemos esquecer dos animais que temos na Península Ibérica, em Portugal e Espanha. O lince ibérico, a águia real, as lontras, os musaranhos. E sabes que 1/3 das espécies de morcegos da Europa está também em Portugal e Espanha? É verdade. E claro, nas ilhas portuguesas temos que falar do cachalote, que é a baleia dos mares açorianos, e do lobo marinho, no arquipélago da Madeira. Lembra-se o que aconteceu com Samuelito? Apareceram lá uns homens na vila dele, lá perto do restaurante onde ele engraxava sapatos, e disseram que precisavam de voluntários. Para que seria que eram esses voluntários? Assim que Samuelito ouviu, ele foi a correr para casa e ele estava a correr tão rápido que até estava a formar-se uma nuvem de poeira atrás dele. E quando a mãe o viu, até ficou com medo, pensou que alguma coisa tinha acontecido. E assim, quando Samuelito chegou a casa, ele começou a gritar e a dizer: Papá, tu nem sabes, olha, chegaram uns homens, e ele contou toda a história, chegaram uns homens a pedir voluntários, e sabes o que é que eles vão fazer? Uma escola, papá, eles vão fazer uma escola! E o pai virou-se para Samuelito: Tu achas que eles vão fazer uma escola aqui, nas montanhas? Eles não vão fazer isso. E Samuelito continuava: Mas sim, eles disseram que eles vão fazer uma escola, papá. Eu vou finalmente poder ir à escola e nem precisei do dinheiro do vaso da escola. Já viste, papá? Deus é tão bom, ele realmente cumpre o que ele diz. Mas o pai continuava com muitas dúvidas. E ele perguntava assim: E como é que eles vão trazer os tijolos e a madeira para fazer uma escola aqui tão longe? E Samuelito dizia que: Eu não sei. Mas eu só sei que eles disseram que iam precisar de voluntários, portanto, eles devem arranjar uma forma de trazer. Mas vocês nem sabem, depois de uma semana, apareceram uns burrinhos a levar madeira. E eram os materiais para a escola. Vocês já viram, depois de uma semana, eles já estavam a conseguir e já tinham voluntários e eles já estavam a construir a escola toda. E o pai, quando viu isso, disse assim: Samuel, tu tinhas razão.
realmente Deus respondeu à tua oração. E nós dois iremos ajudar a construir a escola, meu filho. Tu finalmente vais poder ir à escola. Que bom! E a mãe dele estava tão feliz e disse assim: realmente o que a missionária nos disse é verdade. Nós oramos e Deus nos ajudou. E Ele realmente fez o impossível, que era termos uma escola aqui na nossa vila, tão pequenina, no meio das montanhas. E olhem, Samuelito ficou muito feliz porque ele realmente tinha acreditado em Deus. Depois, o pai veio descobrir que isso fez parte de uma decisão do governo e que eles tinham decidido que todas as crianças do interior tinham que ter uma escola. O que foi ótimo para Samuelito e foi a resposta de oração para Samuelito. E a escola perto da casa de Samuelito foi logo terminada e ele logo pôde ir para a escola. E ele todos os dias agora vinha todo bonitinho, colocava a melhor camisa que ele tinha, arranjava o cabelo dele, colocava o sombreiro no sítio e ia para a escola todos os dias de manhã. E os pais ainda nem tinham conseguido perceber bem o que estava a acontecer, mas Samuelito ia para a escola e ele já estava a aprender a ler. Ele ia todos os dias com os seus cadernos e com os seus livros para poder aprender a ler e finalmente, quem sabe um dia, poder aprender a ler a Bíblia. E Samuelito estava encantado com a sua escola. Ele via tudo, desde as janelas, desde os bancos, as cadeiras, desde a casa de banho, que parecia tão bonita. Ele nunca tinha visto uma coisa daquela forma, porque a casa dele não era assim. Agora, finalmente, o pai já estava pronto para ouvir a história da Bíblia e ouvir a história de Jesus. Mas quando Samuelito ia falar com ele, ele dizia que não, ainda não, meu filho. Mas um dia à noite, quando estavam todos a dormir, ele ouviu o pai dele a dizer: sim, eu vou aceitar Jesus. Eu quero confiar em Jesus e eu quero entregar o meu coração a Ele e pedir perdão por todos os meus pecados. E eu quero fazer como vocês todos e também ser parte da família de Deus. E quando eu morrer, eu quero estar com Jesus e com Deus. E ele ainda perguntou à esposa: tu não achas que os meus amigos vão achar que eu sou um tolo? E a mulher dele respondeu que tu é que és um tolo se tu pensares isso, porque a coisa melhor é tu aceitares a Jesus e ter Jesus no teu coração. Se eles não acreditam, eles é que são os tolos. Tu agora vais poder ir para o céu, tu não tens que ter medo dos teus amigos. E Samuelito, quando viu isso, foi logo ter com eles e ajudou-os a orar, porque se calhar eles não sabiam bem como orar. Então ele foi lá e ajudou o pai a fazer a oração toda e ficou tão feliz, eles abraçaram-se no final, porque finalmente eles já eram uma família de Deus. A vida não foi fácil, porque eles eram a única família crente naquela vila. Então eles levavam muito bullying. O Samuelito, na escola dele, todos os meninos gostavam com ele, porque ele era a pessoa que acreditava naqueles homens maus e mulheres más, que eram os missionários e os evangelistas e não sei o quê. Eles achavam que o Samuelito não estava certo. E mais ninguém queria brincar com eles e nenhum dos homens também falava com o pai dele. Foi uma época muito difícil. Mas Samuelito começou a receber as cartas da senhora, porque ela já tinha ido para a cidade do México, que era de onde ela era, aquela missionária. Então, mas como ele ainda não sabia ler, ele pedia ajuda à professora dele. E a professora dele, apesar de tudo, era muito amiga dele. Então ela sempre lia as cartas e ela até ouvia sobre Deus nessas cartas. E um dia ele pediu, com muito medo, à professora para escrever uma carta de volta para a missionária. E ele pediu à professora dele para escrever para avisar a missionária que toda a família dele já tinha acreditado em Deus e que até o cego tinha aceitado Deus no seu coração. Portanto, quando ele for para o céu, ele vai conseguir ver finalmente. E ele avisou isso à missionária e também disse que já havia uma escola na vila dele e que ele já andava na escola e ele estava a aprender a ler e a escrever. Já fazia um ano que Samuelito estava na escola e ele já conseguia ler e já conseguia escrever um pouquinho. Então, nessa época, ele recebeu um embrulho, um pacote assim, sabem, de um tamanho de um livro. Então, quando ele chegou a casa, o pai dele é que tinha o pacote e todos estavam à espera que ele abrisse o pacote. E sabem, quando ele abriu o pacote, o que era? Era uma Bíblia. Ele finalmente tinha a sua própria Bíblia e ele ia poder ver a história do livro, que não tinha palavras nem figuras, na Bíblia. Então ele ia abrindo as páginas da Bíblia, uma numa hora e depois abria outra mais para frente e depois mais para trás e ia lendo algumas coisas. E apesar de ele já conseguir ler um pouco, ele ainda não conseguia ler tudo. Por isso, um dia, ainda com muito medo, Samuelito pediu para a professora dele ler para ele aquela Bíblia.
A professora dele nunca tinha segurado uma Bíblia na mão, mas ela combinou com ele que, todas as noites, ela ia à casa dele e ia ler uma parte da Bíblia com ele e com a família dele. E foi assim que aconteceu. Durante vários dias, a professora ia para a casa deles e ia ler a Bíblia. E Samuelito orava pedindo para ela também aceitar a Deus no coração dela. Pouco a pouco, todos os amigos de Samuelito foram se tornando menos agressivos e a professora, no fim, também aceitou Jesus no coração dela. Depois de tanto ler a Bíblia, ela percebeu que realmente aquela história era verdadeira e que aquilo era a pura verdade e que Deus tinha realmente feito um milagre na vida de Samuelito. Espero que vocês tenham gostado dessa história e que se sintam inspirados por ela. Então agora está na hora de dizer adeus. Obrigada por ter estado a assistir a esta programação especial, Aventura Missionária de Verão, e a partir do próximo programa vamos retomar os nossos clubes de boas novas normais aos sábados às 5 da tarde. Até ao próximo!